Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PF indicia irmãos por ameaças e perseguições contra Alexandre de Moraes e família. É isso mesmo. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre as ameaças e atos de perseguição dirigidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seus familiares. Raul Fonseca de Oliveira, fuzileiro naval de 42 anos, e seu irmão, Oliverino de Oliveira Júnior, foram indiciados pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. Desde maio, os acusados estão presos sobre acusações de terem enviado 41 e-mails ameaçadores para a esposa do ministro, começando no dia 25 de abril. Nas imagens, a dupla chegou a descrever possíveis ataques violentos, incluindo ameaças de metralhar os filhos de Moraes e lançar uma granada no carro da família. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os textos também incluíam expressões como comunismo e antipatriotismo e menções a atos extremos como a decapitação de familiares. Sou contra qualquer tipo de ameaça e violência, mas como assim os acusados foram indiciados por crime de abolição do Estado Democrático? O que quer dizer? Alexandre de Moraes então é a própria democracia? Como assim? Que absurdo é esse? E Bolsonaro depõe em processo que investiga ex-chefe da PRF. Silvinei Vasquez indicou o ex-presidente como testemunha. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Controladoria Geral da União nesta terça-feira por meio de videoconferência. O depoimento se dá no âmbito de um processo aberto pela CGU para apurar a atuação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, nas eleições de 2022. O processo tramita sob sigilo e Bolsonaro foi indicado como testemunha de defesa de Vasquez. O caso pode caçar a aposentadoria do ex-diretor como policial rodoviário federal. Mais um caso de pura e cruel perseguição política contra um dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A vingança do sistema não cessa contra aqueles que trabalharam pelo bem do Brasil. E vaza o desespero de Lula com o possível retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos. É isso mesmo. A possível volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos tem gerado apreensão no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com a aproximação das eleições americanas, Brasília se preocupa com questões como a agenda climática, a situação na Venezuela e a crescente influência de figuras como Elon Musk, aliado de Trump, além das ações de grupos políticos de direita no cenário internacional. Na última sexta-feira, Lula expressou apoio à vice-presidente Kamala Harris e criticou duramente Trump, acusando-o de representar um ressurgimento do nazismo e fascismo com outra cara. Como sempre faz a esquerda, acuse-os do que você é. A possível vitória de Trump nas eleições nos Estados Unidos está colocando o terror no sistema. O deputado federal Gustavo Gari traz novidades sobre as eleições no país. E Deltan Dallagnol explica por que o STF vai recuar caso Trump vença a eleição. Veja as análises. Chegou o grande dia. A mais importante eleição da nossa história moderna está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. O coração não está aguentando. Muita antecipação, muito imprevisível o resultado dessas eleições, mas o que a gente pode falar até agora é, sem sombra de dúvida, fatos isolados, mas que podem ser determinantes, levam a crer na vitória do Donald Trump. Eu vou te explicar por quê. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então você não precisa sair obrigatoriamente para votar como aqui no Brasil. Lá o voto é opcional, vota quem quiser. Inclusive para votar você tem que fazer um registro para poder se tornar um votante, registrar. Daí o que acontece? Os estados swing states, um desses estados, por exemplo, a Pensilvânia, ela é um estado que costuma não ter um grande turnout. Ou seja, turnout é o hábito da pessoa sair de casa para votar. Então, tem muita... Como é que a gente chama no Brasil quando a pessoa não vai votar? Muita ausência, né? Abstinência, não é que chama? Esqueci o nome. Mas dessa vez, as cidades do interior da Pensilvânia estão fazendo filas gigantescas, está todo mundo indo votar. Lembrando,
Cidades do interior, zona rural, é muito mais republicano do que grandes centros urbanos. Então, uma das coisas que está chocando todo mundo é a quantidade de pessoas que estão indo na Pensilvânia, que é o estado dos estados swing states, o estado-chave, é o estado mais chave de todos. Se o Donald Trump ganhar a Pensilvânia, muito dificilmente a Kamala leva. Então, nós estamos vendo um grande número de pessoas que estão saindo para votar. Segundo, na Flórida, já as pessoas elas são registradas, cadastradas, elas são do Partido Democrata e Republicano, o que tem de republicano indo votar na Flórida também está batendo recorde. Está todo mundo chocado com a quantidade de pessoas do Partido Republicano que está indo votar. Então é um outro fator assim que está assustando muita gente. Terceiro ponto. Normalmente os democratas eles saem na frente no early voting. Early voting é o hábito de votar por correio antecipadamente. Só para você ter uma ideia, normalmente é de 30% da população americana vota antecipadamente pelo correio. Hoje, então, nós teremos em torno de 70%. Só que dessa vez, teve muito menos republicanos fazendo early vote, democratas. E sempre os democratas saem na frente. Todas as vezes. Os democratas sempre saem na frente no early vote. Mais democratas saem para votar antecipadamente por correio, né? Ou votam por correio, do que republicanos. Republicanos gostam de ir no dia. Eles confiam mais em ir lá na urna no dia do que enviar o voto por correio. Eles temem que o voto pode ser, você sabe, as fraudes. Os democratas não. Dessa vez, os democratas estão a 1,5 milhões de votos atrás do que tinha acontecido em 2020. 1,5 milhões, ou seja, os democratas não saíram para votar. Muito provavelmente não querem votar na Kamala Harris, ou seja, não quer votar em nenhum dos dois, mas é votos a menos dos democratas. Enquanto isso, os republicanos estão lotando Pensilvânia, o interior, as ruas do interior de Pensilvânia, nas zonas de votação. Flórida está fazendo um regaço de republicanos indo votar, mas sim, muita gente mesmo. O povo lá está tão desesperado nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. A galera dos Estados Unidos estão tão desesperados, que olha o que eles fizeram. Vou pegar aqui para você ver. Isso aqui é um cara lá, o chefe do distrito lá de Manhattan, que contratou 6 ônibus. Tirar o áudio. Ele contratou 6 ônibus para pegar nova-iorquinos democratas para irem para Pensilvânia, que é ali do lado, para ficar influenciando na votação, para fazer boca de urna. E o bicho é tão burro que ele filma e fala. Ele filma isso aí e fala que o pessoal tá indo lá para Pensilvânia, vai espalhar, cada ônibus vai para uma cidade, para ficar fazendo, para influenciar as pessoas a votar nos democratas. O que eles estão percebendo? Que eles vão perder a Pensilvânia. Esse dado está sendo muito importante. Lembrando, ganhar a Pensilvânia é quase que certeza de ganhar a eleição. Tanto é que ele é dos estados swing states, dos estados-chave, é o estado mais importante de todos. Texas, Trump está na frente. Flórida, Trump está na frente. Já se esperava isso. Mas na Pensilvânia, normalmente, tem uma coisa lá que se chama Rust Belt, cinturão da ferrugem, cinturão do ferro, onde ficavam várias indústrias, como de carros, de ferro, né, do Detroit e tal. Normalmente, quando um desses 3 estados do Rust Belt vai para um lado, os outros 3, eles sempre votam iguais. E a Pensilvânia tá, assim, escandalosamente mais direita agora, pelo resultado essas filas nas zonas rurais. Então, se leva a Pensilvânia, pela história, vai levar também Wisconsin e Michigan. Aí acabou. Aí Donald Trump ganha com certeza. Isso é até agora, nós estamos na metade do dia, nas votações ainda tem algumas horas de votações, e depois é que eles vão começar a contagem, mas a esquerda está em desespero, eu acho que eles estão percebendo que deu ruim, e nós estamos ouvindo outra coisa curiosa, muitos homens indo votar. Na eleição passada, 10 milhões a mais de mulheres foram votar. Dessa vez, os homens estão indo em massa, e a maioria esmagadora dos homens votam no Donald Trump. Tem vários fatores que nos levam a crer que vai ser uma vitória do Donald Trump. Tá cedo para falar, eu não posto todas as fichas nisso, porque a gente tem que ter medo daquela questão do wishful thinking, né? Que é fazer uma leitura da realidade de acordo com o que você gostaria que fosse. Mas o que a gente tá vendo até agora é que o Trump vai ganhar. Deus, por favor, nos ajude nesse momento. Abraço. Se o Donald Trump ganhar as eleições presidenciais americanas nessa semana, o Alexandre de Moraes e o STF vão recuar? Será que uma vitória do Trump, o candidato republicano da direita conservadora,
vai colocar medo em Moraes e nos ministros do Supremo? É isso que eu vou te dizer agora. E para facilitar, eu vou dividir a minha análise em 3 pontos principais em que os efeitos de uma vitória do Trump poderão ser mais sentidos no Brasil. Primeiro, os efeitos da vitória do Trump no sistema interamericano de direitos humanos. Segundo, no Congresso americano. E terceiro, na Suprema Corte americana. Bora começar essa análise dando uma olhada, então, nos efeitos da eleição do Trump no sistema interamericano de direitos humanos. Então, o que é esse sistema interamericano de direitos humanos? O que tem a ver com o Brasil? Ele é basicamente composto por 2 órgãos que ficam lá em Washington, que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses órgãos eles têm como dever proteger os direitos humanos previstos no Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos assinaram. Bem resumidamente, gente, o que esses órgãos fazem? A Comissão Interamericana, que é sediada em Washington, é formada por 7 membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA e que tem um papel executivo. O papel dessa comissão é promover a observância dos direitos humanos em diferentes países que assinam a convenção, e ela pode ser acionada, por exemplo, para fazer uma declaração repudiando violações de direitos humanos que acontecem no Brasil e publicar orientações ao país. O que na comunidade internacional é algo que é visto como uma espécie de puxão de orelha, uma reprovação pública. Se essas violações não são reparadas pelo país, no caso pelo Brasil, aí entra em jogo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por recomendação da comissão, a Corte Interamericana pode vir a julgar o Brasil e os ministros do STF pelas violações praticadas. A Corte já tem um poder bem maior do que a comissão. Ela pode até condenar o Brasil a pagar indenizações às vítimas pelas violações e até mesmo determinar a anulação das decisões do STF, o que seria uma humilhação gigantesca para os ministros. Tá, Deltan, e onde que o governo Trump entra nisso? É simples, gente. A Comissão Interamericana é financiada de 2 formas. Por meio de um fundo da própria OEA e também por meio de aportes dos Estados-membros e de ONGs. E quem que é um dos maiores financiadores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É o governo americano. Ou seja, o governo americano, por meio do financiamento ou não dessa Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana, ou pelo sufocamento financeiro, caso ele decida segurar o financiamento, pode fazer com que a Corte e a Comissão passem a priorizar os casos de violações de direitos humanos que acontecem de assim no Brasil e dar uma atenção maior a eles, tratá-los com rigor, o que hoje não acontece no governo democrata Joe Biden. Em segundo lugar, nós temos ainda o Congresso americano, que também vai ser renovado nessas eleições. Vão ser votadas todas as 435 cadeiras da Câmara de Representantes, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e 34 das 100 cadeiras do Senado americano. Hoje, os republicanos eles têm a maioria na Câmara, e os democratas hoje têm uma apertadíssima maioria no Senado, 51 a 49. As pesquisas estão dando conta de 90% de chances de os republicanos ganharem o Senado, e 52% de chances de seguirem controlando a Câmara. E antes mesmo do anúncio dos resultados da eleição para presidente lá nos Estados Unidos, a gente já vai saber quem vai ter o controle das 2 casas do Congresso americano, a Câmara e o Senado. E se os republicanos tiverem a maioria, então a direita americana vai ter controle dos 3 poderes numa eventual presidência Trump. Controle das 2 casas legislativas, controle da presidência e uma maioria muito folgada de 6-3 na Suprema Corte americana, sobre a qual eu já vou falar. Isso vai dar um capital político muito forte para os políticos republicanos, como Chris Smith, a Maria Elvira Salazar, aquela que segurou a fotinho do Alexandre Moraes, lembra dela? Que eles já apresentaram projetos de lei contra o Moraes, contra os abusos do Supremo. E aí, se houver um controle dos 3 poderes, isso vai ajudar muito a avançar esses projetos de lei e a sua aprovação. Dentro desses projetos, a gente tem um, por exemplo, que barra o financiamento de ONGs com dólares americanos que promovem a censura no Brasil. Temos também um projeto que pune com sanções autoridades que censuram cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, como aconteceu aí com o caso Elon Musk, o que poderia gerar uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, com a proibição de viagens aos Estados Unidos e o congelamento dos bens do ministro do exterior, o que tornaria ele, eventualmente, e outros ministros do Supremo, párias internacionais. E para fechar, a gente tem ainda o efeito da escolha do Trump sobre a própria Suprema Corte americana, que é um modelo de corte constitucional, não só
lá nos Estados Unidos, mas também para tribunais de todo o mundo, inclusive tribunais brasileiros. No seu primeiro mandato, Trump indicou 3 juízes para a Suprema Corte. E esses eram 3 juízes que são conservadores, são adeptos daquilo que se chama nos Estados Unidos de interpretação originalista da Constituição. O que é essa interpretação originalista? Ela entende que a Constituição americana deve ser interpretada conforme os pais fundadores dos Estados Unidos imaginaram quando escreveram a Constituição, quando ela foi promulgada, e não ser interpretada de modo ativista, pela vontade atual dos ministros da Suprema Corte. Lá eles também têm essa disputa entre os ativistas e os não ativistas. E o Trump ele já tem uma maioria com 6-3 juízes conservadores na corte, que é uma corte de 9 ministros. Mas, caso algum outro juiz venha a falecer, ou caso algum se aposente, já que lá nos Estados Unidos o cargo é vitalício, o Trump ele pode ampliar ainda mais essa maioria conservadora na Suprema Corte americana, solidificando ainda mais o poder dos republicanos e da direita americana. O que garantiu, inclusive, recentemente, a reversão do precedente Roe vs. Wade, que autorizava o aborto, e foi revertido por conta dessa maioria conservadora. Tudo isso junto que eu estou falando é capaz sim de fazer Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo colocarem as barbas em molho, colocarem o pé no freio, a mão na cabeça e repensarem o que eles estão fazendo da vida, não só com a vida dos outros, especialmente as barbaridades cometidas contra os réus 8 de janeiro, mas também o que eles estão fazendo com a vida deles, porque eles vão poder ser afetados diretamente. No fim das contas, gente, a verdade é essa. O ministro Alexandre de Moraes ele tem que ajoelhar agora, começar a rezar para o Trump não ser eleito, porque se o Trump ganhar, ele logo poderá ter que ajoelhar no milho por conta de tudo que ele fez. E aí eu queria perguntar para você, o que você acha? Você acha que o STF vai recuar se o Trump ganhar? Conta aí pra gente nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. Responsabilidade do presidente do Senado. A responsabilidade é do indivíduo chamado Rodrigo Pacheco. Eu não vim aqui para agradar ninguém. O povo do meu estado me mandou aqui para falar a verdade. Eu não fui votado por senador nenhum. Não devo satisfação a nenhum. Devo respeito. E todos nós devemos respeito ao cidadão brasileiro. O meu discurso agora é antidemocrático. Eu sou um sujeito antidemocrático. Mas isso é o marxismo puro que tomou conta do Brasil. Acuse-os da... Então, não pensem, eu vim aqui para fazer o que o povo do Espírito Santo me mandou. Não se iluda. Nós vamos para um processo. Esse Senado precisa dar demonstração para a sociedade brasileira. Esse Senado precisa acenar para a população brasileira de que está do lado dela e não do lado do crime. Ora, tem penitenciária de segurança máxima e preso sai. Pode roubar que vai embora na saidinha. Bandido é solto, bandido é anistiado e gente de bem continua preso. É preciso que haja indignação. O apóstolo Paulo, o intérprete da mente de Cristo, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa é a renovação do entendimento. Nós não temos que nos calar. Eu não tenho medo de processo, eu não tenho medo do meu pescoço. Quem nasceu para João Batista não pode ter medo de perder o pescoço, mas eu quero justiça. O Brasil precisa de justiça. A Suprema Corte precisa se comportar e se colocar no seu lugar. Para isso eles foram sabatinados aqui. Infelizmente todos contaram mentira. Mentira! Porque estão lá violando a Constituição que eles juraram que iam respeitar. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.